Prezados irmãos, a paz do Senhor, eu quero conversar com vocês hoje sobre o fato de por que uns morrem, outros não. Será que vale a pena a gente orar? A passagem das Escrituras em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de 1 a 5, diz assim: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Veja que Tiago foi morto, foi assassinado cruelmente a fio da espada. Essa era uma morte vergonhosa para os judeus, e por isso eles se alegraram mais com essa morte. E esse homem, esse rei Herodes, vendo que isso agradou então os judeus, ele mandou prender o Pedro, e o objetivo dele era matar Pedro também. Mas o texto diz aqui que a igreja fazia incessante oração por Pedro, e Deus enviou um anjo, e esse anjo chamou Pedro e libertou Pedro da prisão. Observe que Tiago foi morto e Pedro foi salvo. Ora, mas Tiago era também um homem de Deus. Tiago fazia parte dos chamados amigos íntimos de Jesus, porque Deus não tem filhos prediletos, mas Ele tem amigos íntimos. Tiago, João e Pedro eram homens que estavam sempre próximos de Jesus, eram homens que eram mais dedicados, eram homens que tinham prazer em estar mais próximos de Jesus, participaram ali de experiências tremendas. Tiago, ele estava ali no Monte da Transfiguração. Tiago viu Jesus Cristo sendo transfigurado. Tiago viu Elias, viu Moisés conversando com Jesus. Tiago foi um dos escolhidos para estar nos momentos onde exigiram-se uma concentração maior de fé. Por exemplo, a ressurreição da filha de Jairo. Tiago estava ali junto com Pedro e João, viu Jesus ressuscitando aquela menina. Tiago era indiscutivelmente um homem amigo íntimo de Jesus. Tiago era um homem de Deus. E certamente havia pregado, havia testemunhado das maravilhas que Deus fez, que Jesus fez e que ele presenciou, que ele viu. Mas agora estava ali sendo assassinado. Por quê? Por que Deus permitiu tal coisa? Nós vamos observar que existe a soberania de Deus. Deus tem seus planos, assim como nós temos nossos planos. E o plano de Deus é que Tiago estivesse com ele lá na glória, estivesse com ele lá no céu. E Deus tinha um plano para Pedro aqui ainda na terra. Meu irmão, minha irmã, Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para você aqui na terra. Ou quem sabe tem um plano para você lá no céu também. Nós somos chamados a crer, a confiar e viver na dependência de Deus. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Precisamos crer nisso. Mas diante dessa morte com requinte de crueldade, qual foi a reação da igreja? A igreja ficou acuada? A igreja ficou amedrontada? A igreja ficou apavorada? Não. A igreja orou. A igreja fez incessante oração por Pedro. Ela acreditava no poder da oração. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que nós também acreditamos no poder da oração.
nós vamos orar sem cessar, até o momento em que esse mal, esse coronavírus seja banido dessa terra. Em nome de Jesus, nós vamos orar até que todos fiquem livres desse vírus terrível. Portanto, meu irmão, creia no poder da oração. Ore, busque a Deus, confie em Deus, porque Ele é o Senhor que nos guarda, Ele é o Senhor que nos protege, Ele é o Senhor que cuida de nós. Então, lembre-se da reação da igreja primitiva. Ela não pensou, ela não falou, e agora, o que vamos fazer? Se Tiago, que era um discípulo, amigo íntimo de Jesus, foi morto, quanto mais nós. Não, a igreja não pensou assim. A igreja orou, a igreja confiou, a igreja buscou a Deus. E é isso que eu e você devemos fazer, orar, buscar o Senhor, porque certamente Ele virá em nosso socorro. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.